Boa noite, gente, a paz. Vamos lá, dar continuidade, ao estudo do Abacuque. Estamos no capítulo 1. Hoje será do Abacuque 1, verso 12 até o 17, e capítulo 2, verso 1, tá? Então, vamos primeiro dar uma revisada naquilo que a gente já estudou um pouco sobre o Abacuque, Nós vimos que Deus, ele deu uma revelação para o profeta, Ele iniciou o seu livro orando a Deus, e na sua primeira queixa, ele está vendo o pecado do povo e ele leva esse pecado, Ele leva essa confissão para Deus, E Deus, ele não tem nenhuma atitude, nenhuma ação, ele não pune o povo e nem coloca um ponto final nessa situação, que era tudo isso que o Abacuque queria, Que Deus tivesse uma ação em relação ao povo, porque ele estava vendo o seu pecado ali, Mas isso não aconteceu. E a resposta de Deus foi a menos esperada possível, Foi aquilo que ele não esperava, na verdade, de Deus. Ele não esperava aquela atitude, que era o quê? Trazer os babilônios, que era um povo ímpio, um povo cruel, para punir o povo de Judá, que era o povo de Deus, Ou seja, os babilônios, eles vinham para disciplinar o povo de Judá, E eles não foram porque eles quiseram, eles foram porque Deus enviou esse povo para Judá. E eu pergunto para vocês, o que nós faríamos diante de uma dificuldade? Se nós estivéssemos passando uma dificuldade hoje, nós orássemos para Deus, pedindo uma ajuda, uma solução, e Deus envia algo pior para nós. Se piora toda essa situação, qual seria a nossa atitude em relação a isso? A gente murmuraria? A gente profanaria Deus? Qual seria? Porque hoje eu penso que a gente é um pouco mimado. Tudo que vem ao contrário daquilo que nós imaginamos, tudo aquilo contrário das nossas expectativas, a gente já começa, a reclamar, a murmurar. Será que isso agrada a Deus? Será que a gente está agindo do modo certo? E depois disso, dessa revelação de Deus falar que vai enviar os babilônios, Abacuque, ele procurou Deus novamente. Ele orou a Deus novamente, Porque ele não compreendia a ação de Deus diante dessa situação. Não era o que ele esperava de Deus, Só que nessa nova oração, ele tem o quê? Ele revela a sua intimidade com Deus. Ele revela o seu conhecimento sobre o Deus que ele segue e a confiança que ele tem em Deus. 3 pontos ele se mostra aqui. Então, em Abacuque, capítulo 1, verso 2, que é a segunda queixa dele, diz assim: Senhor, tu não és Deus desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que ele? Tornaste os homens como peixe do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei por posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, nessa segunda queixa, reclamação, ele questiona
como um Deus que é santo, ele usa um povo perverso para punir Judá, né? Como Deus pode silenciar quando os mais perversos triunfam sobre os menos perversos? Olha aí, né? Hoje vai estar. Então, ele começa a questionar essas atitudes que Deus tem. E às vezes a gente se questiona, né? Como que Deus é santo, Deus puro, ele permite o mal. A gente sabe que quando o pecado entrou no mundo, né, através do pecado de Adão e Eva, quando comeram da fruta do bem e do mal, entrou a morte e, consequência disso tudo, entrou o mal também na terra. Tá? Então, aqui nessa perícope, nós temos o que? A teodiceia. O que é a teodiceia? Essa dificuldade que o profeta tem de harmonizar a santidade de Deus com o uso de gente perversa. Harmonizar o amor de Deus com o sofrimento do justo. E nós temos isso, né, hoje em dia. Uma dificuldade de estar uma situação ruim, difícil, a gente vê a maldade. Eu várias vezes me pergunto para Deus, eu falo assim, Deus, como o Senhor permite isso? Ele que é soberano, que tem poder sobre tudo e todos. Como ele permite esse mal no mundo, né? Mas a gente deve lembrar sempre que o mal entrou por culpa dos nossos pecados no mundo. Não foi Deus que colocou o mal. Ele não permite. Deus, ele é puro, ele é santo. Ele nunca vai permitir a maldade. Fomos nós quando pecamos e o mal entrou. Entrou a morte no mundo, entrou a dor, entrou o sofrimento, entrou a maldade, as injustiças, né, que nós temos hoje. Tá? Então, sempre que você tiver uma dificuldade de entender algo mal e a santidade e o bem de Deus, isso é teodiceia. O porquê que isso acontece, né? Então, o Abacuque, ele inicia reconhecendo no seu texto lá que Deus é eterno. Quando ele fala, Senhor, tu não és desde a eternidade? Ele já está reconhecendo aqui Deus como eterno, que ele é soberano sobre todas as nações, inclusive sobre a Babilônia. Por mais que a Babilônia não cultuasse Deus, não acreditasse em Deus, mas Deus era soberano sobre esse povo. Isso, né, essa santidade, essa eternidade, essa soberania de Deus é um dos principais pontos que nós temos no Antigo Testamento, né? A soberania de Deus sobre todas as coisas, todos os povos, todas as nações, sobre o bem e sobre o mal. O Antigo Testamento, quando você começa a ler, eu acredito que quando o Marcinho for desenvolver as outras aulas, ele já falou isso, né? E ele vai detalhar um pouco mais. Mas Deus era soberano. Quando a gente lê o Antigo Testamento, as leituras nos mostram isso, a soberania de Deus sobre povos, nações, sobre as coisas, inclusive sobre o bem e sobre o mal. Deus é soberano sobre tudo, né? Porém, o profeta, ele não compreende esse método que Deus vai utilizar para responder a oração, que é enviar os babilônios sobre o povo. Ele não consegue ligar, ele não consegue harmonizar, né, fazer essa conexão, né, do fato com a justiça, a fé na justiça do governo de Deus sobre as nações. Está além da compreensão dele. E tem coisas que está além da nossa compreensão também, que nós não vamos entender e que nós temos que aceitar. Por quê? Porque isso é a soberania de Deus sobre a nossa vida. É a soberania de Deus sobre as coisas que nós recebemos, aquilo que ele nos dá, tá? Então o profeta, ele está cheio de conflitos internos, porque ele não compreende, ele não entende a situação, e conflitos externos, que é o pecado do povo, porque ele está orando para Deus, Deus não envia uma solução e o povo continua pecando, o povo continua, né, em apostasia. E
O que lhe traz esperança em meio a essa calamidade é justamente o seu conhecimento sobre Deus, sobre o Deus que ele segue, aquele Deus que ele acredita. Em Daniel 11:32, ele diz assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. E assim somos nós. Nós devemos resistir com firmeza porque nós conhecemos o Deus que nós seguimos. E nós temos que conhecer Ele. O conhecimento, ter intimidade com Deus, fortalece a nossa fé. Faz a nossa fé aumentar e ser forte. Ela está enraizada, não ser uma fé superficial. Porque a fé superficial você se desvia facilmente. Agora, quando você tem conhecimento do seu Deus, das suas escrituras, aquilo que ele fez, a promessa que ele fez para a gente, a nossa fé ela é fortalecida, ela é enraizada. E aí pode vir inimigo nos atacar, a gente sabe o Deus que a gente segue, aquele que nos justifica e nos testifica, né? Isso nos ajuda a superar qualquer dificuldade que nós temos que aparecer em nossa vida. Por quê? Por mais que apareça uma dificuldade, eu sei o Deus que eu sigo. Eu sei o que Ele tem prometido para mim. Às vezes essa dificuldade ela não vai se resolver do jeito que eu imagino, mas ela vai se resolver de um jeito. E eu sei que eu não estou sozinha. Tem dia que a gente passa por momentos difíceis e quem nos fortalece é Deus. A gente consegue superar essa situação, né? Tem horas que eu vejo assim uma situação acontecendo comigo, alguma coisinha assim, falo assim, Deus, já tô cansada. Faça aquela oração sincera mesmo. Tô cansada. Porque resolver coisas uma atrás da outra, né? Quem falou que ser adulto é fácil? A gente vai tendo um probleminha atrás do outro, um atrás do outro. Mas eu falo assim, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Mas eu sei que se eu estiver junto, se o Senhor estiver junto comigo, eu vou conseguir, eu vou resolver essa situação. E é fato, Ele resolve mesmo, Ele te fortalece, às vezes não resolve do jeito que eu imaginei, mas essa situação ela sai e vem um alívio sobre as costas que você fala assim, obrigada Senhor, porque era isso que eu precisava. Você dá aquele respiro, né? Então aqui, gente, nós temos o quê? Os atributos de Deus nessa perícope. O profeta ele deixa bem destacados os atributos de Deus. E o que são os atributos? São um aspecto do caráter de Deus. O caráter de Deus, né? Então ele mostra isso quando ele faz a sua oração mais sincera. E é isso que nós devemos fazer. Tá? Então, o primeiro atributo que eu trago para vocês é a eternidade de Deus. Deus é eterno. Ele não foi criado pelo homem. Ele é o Criador. Tá? Deus existe de eternidade a eternidade. Ele criou todas as coisas e todos os seres que existem. É Ele que dirige toda a história do mundo, do universo, tudo. Ele governa tudo. Desde a estrela, a nuvem de poeira espacial, até aqui a Terra. Todos os astros, planetas, meteoros, lua, o que for. Deus governa o nosso universo. Isso está em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nada existe sem que Ele o tenha ordenado. Tudo foi criado por Deus. Tudo que nós conhecemos foi criado por Deus. Por isso que é tão lindo e maravilhoso, porque é a criação dele. O homem não criou esse Deus. Deus criou o homem. E todos os seres que vivem e não vivem, os viventes e não viventes no nosso planeta. É tudo parte da criação de Deus. Isaías 40:28 diz assim: será que você não sabe? Achei lindo esse versículo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Deus é o arquiteto do universo e ele sustenta todas as coisas com seu poder.
E nós temos que crer nisso todos os dias de nossa vida. Tudo está debaixo dele. Deus, por ser eterno, ele é imutável, ele não muda em seu propósito, em sua providência. Tudo ao nosso redor muda. Que nem eu dou aula de ciências, química, biologia, e a gente fala, a matéria ela se transforma. A matéria ela não surge do nada, né? Ela se transforma, ela passa por um processo de transformação. Mas Deus não. A criação de Deus se transforma, mas Deus não se transforma. Ele não muda, ele é imutável, tá? Sua palavra é eterna, ela jamais passará e a sua aliança é eterna. A promessa dela é eterna, né? Isaías 40, versículo 8 diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E é através da palavra dele que nós somos guiados em todas as épocas. Que nem uma coisa que a gente sempre aprende, que é o quê? A Bíblia não é escrita para nós. O contexto que ela tem aqui foi para lá atrás. Só que não tem coisas que nós lemos na Bíblia que a gente fala assim, gente, parece que foi escrita para isso agora, né? 2024. Porque tudo que está aqui, tudo que nos é revelado, parece que foi para a nossa época, mas ela não foi escrita para a nossa época. Ela foi escrita lá atrás, para o pessoal de Paulo, para os apóstolos, para o pessoal do Antigo Testamento, por Abraão, Moisés, para Davi, certo? Daniel. Ela não foi escrita para a gente. Por isso que às vezes a gente pega e fala assim, poxa, mas aqui a escrita está diferente, olha essa palavra, olha essa gramática, as coisas que eles falam, né? Não é um linguajar que a gente usa hoje, não é um ambiente, quando eles narram o ambiente, não é um ambiente que nós conhecemos hoje. Porque ela não foi escrita para nós, não foi escrita para a nossa geração. Mas a palavra dele está dizendo aqui, ela não passa. A gente é guiado pela palavra dele de épocas em épocas. Então, quer dizer, futuramente, as pessoas que pegarem a Bíblia para ler, vão falar assim, poxa, ela foi escrita para mim. Aí eles vão falar assim, não, foi escrita lá para o pessoal de 2024. Né? Brincadeira, gente. Mas é isso. Ela não é escrita para a modernidade, mas ela consegue nos guiar. Por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita. Ela não muda. E ela vai sempre nos guiar de geração para geração. A eternidade de Deus não é apenas uma extensão infinita do tempo, mas sim a capacidade de transcender o tempo. Ele transcende de tempos em tempos, tá? Não sendo limitado pelo passado, nem pelo presente e nem pelo futuro. Deus é eterno e ele sempre será. Deus é santo, né? Ele fala assim, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Ele está apresentando aqui, ó, um segundo atributo. Deus, ele é santo. A santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Deus é puro, tá? Ele não peca nem tolera o pecado. A palavra santo significa separado, tá? Então Deus, ele está separado do homem, né? Quanto à natureza e ao seu caráter. Ele não tem a mesma natureza que nós temos e ele não tem o mesmo caráter que nós temos. Ele é perfeito, Deus é perfeito, o homem imperfeito. Ele é moralmente perfeito e o homem pecaminoso. Nós temos que lutar todos os dias contra a nossa natureza pecaminosa, que nós herdamos lá de Adão quando pecou, Adão e Eva. Essa natureza está dentro da gente, que é a carne, a vontade da carne. Ela quer prevalecer, que é aquilo que dá prazer, dá satisfação para a gente. E nós temos que lutar contra isso todos os dias.
A santidade de Deus mantém a distinção entre Deus e a criatura. A santidade dele é o que distingue ele da gente. É o que separa ele de nós. Mas mesmo assim, Deus quer a gente perto dele. Ele quer o seu povo perto dele. Em Isaías, capítulo 6, verso 3, diz assim: serafins descreve o resplendor divino que emana daquele que está sentado no trono. Eles exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A nossa terra inteira está cheia da glória de Deus. Basta a gente saber estar na presença dele para poder sentir essa glória. Em Apocalipse 4:8, quando João recebeu as visões na ilha de Pátimo, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, e estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Então eles ficam lá em cima, proclamando, exaltando Deus e falando da santidade de Deus. E um dia nós também iremos para lá. Eles ficam dia e noite proclamando a santidade de Deus. E ele fala aqui também da eternidade de Deus, quando ele fala assim, que era, que é e há de vir. Ele já está falando aqui, Deus, ele não tolera o pecado, por quê? Porque a sua santidade exige que tudo que se aproxima dele seja puro. Um exemplo que nós temos é quando a sarça vai pegar fogo, Deus vai falar com Moisés, e o que ele fala para Moisés? Moisés, tira suas sandálias, porque o lugar que você está, ele é santo. E Moisés estava onde? Na presença de Deus. Em Levítico 11:44, nas escrituras não mostra, Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E Deus quer que a gente busque a nossa santidade todos os dias. Que a gente deixe de lado a nossa natureza pecaminosa e sejamos santos, semelhantes a Ele. Que não pequemos, que a gente seja santo diante dele. E Deus é justo, Justiça é a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com as suas criaturas. Deus, ele sempre vai ser justo e reto conosco. Se ele tiver que punir, ele vai punir. Se ele tiver que abençoar, ele vai abençoar. Se ele tiver que disciplinar, ele vai disciplinar. Ele é justo com todas as suas criaturas. É a obediência à norma reta, é conduta reta em relação ao outro. Devemos ser justos uns com os outros. Devemos ser retos uns com os outros. Mas devemos ser semelhantes a Jesus Cristo e Deus. Não devemos agir diferente. James, não vou falar o sobrenome aqui que é complicado, ele diz assim, que a santidade de Deus é uma garantia do julgamento do pecado, da libertação do seu povo e do estabelecimento da justiça e do direito para todos os homens. Deus jamais vai deixar o pecado impune, tá, gente? E a gente tem vários exemplos nas Escrituras. Por exemplo, a expulsão dos anjos rebeldes do céu. Está lá em Isaías 14, do verso 12 até o 15, quando os anjos são expulsos. Adão e Eva em Gênesis, dilúvios, por exemplo, com Noé, que está lá do Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, ali que ele foi, e pediu para Noé retirar os animais, a sua família. Por quê? Porque a humanidade estava em pecado. Ninguém estava mais honrando a Deus, sendo justo.
A destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, cativeiro de Israel, 2 Reis, capítulo 17, do 7 ao 23, e Jeremias do 29, do 10 ao 14, né? Então Deus, ele julga os ímpios, ele abomina o pecado, a iniquidade, né? E aqueles que se agarrarem aos seus pecados serão banidos para sempre da presença de Deus. A partir do momento que nós pecamos, nós somos separados de Deus, da presença de Deus. Nós não estamos mais na sua presença, tá? Então aqui, gente, nós falamos de 3 atributos de Deus, do caráter de Deus, durante o livro, a segunda perícope aqui, né? O que ele nos ensina, o que ele nos fala. E o Abacuque, ele mostrou justamente isso. Então eu concluo, hoje a aula foi rápida. Vamos lá. Então, ó, Abacuque, ele dirigiu a Deus, né? Ele levou a sua oração a Deus, sempre com sinceridade, que é o que ele faz. Ele abre o seu coração para Deus, ele é sincero em toda a sua angústia, naquilo que ele está sentindo e pensando, né? Ele trata Deus como algo pessoal dele. Deus é uma pessoa para a gente, né? Então ele trata isso. Ele mostra a sua intimidade com Deus. Deus é único, é criador, sustentador e redentor. Tá? Não temos nenhum outro Deus. Deus criou todas as coisas, todos os seres viventes que nós temos na Terra. Ele sustenta o universo, ok? Não é nenhuma outra divindade, é Deus que governa esse universo, que sustenta. E ele é redentor, ele é misericordioso, ele nos resgata de volta para ele. Tá? Então, quando nós temos dúvidas, nós devemos sempre nos dirigir a Deus, levar as nossas orações da forma mais sincera com Ele. Ele não vai se sentir ofendido. Você pode ter dúvida, você pode questionar. O que você não pode é negar aquilo que Ele te fala, é ir contra aquilo que Ele te fala, não aceitar aquilo que Ele te fala. Entendeu? Eu posso chegar para Deus e falar assim: Deus, que dificuldade, olha, não aguento mais, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas se Deus falar assim: Cris, ó, você precisa aprender, não é esse caminho, ó, você está indo de novo por esse caminho, está quebrando a cabeça, você precisa mudar, o que eu não posso é questionar isso, a orientação de Deus, a resposta de Deus para a minha vida. Ele é soberano sobre ela. Né? Quando encaramos determinadas situações de dificuldades, né, nós apresentamos elas a Deus. Isso vai promover o nosso crescimento na graça e conhecimento de Cristo. Tá, gente? Então, sempre que a gente tiver uma dificuldade, a gente precisa apresentar a Deus. Ele vai te trazer uma palavra que vai te guiar. Isso faz com que a gente cresça, a gente tenha na graça, a gente cresça na graça, cresça no conhecimento, que a gente tenha uma maturidade. Mas não uma maturidade do mundo, uma maturidade em Deus. E essa maturidade em Deus, ela é uma maturidade diferente. Até mesmo para você lidar com outras situações ao seu redor. Ela vai ser diferente com vocês, né? Ocorre quando aprendemos a confiar, né? A partir do momento que a gente tem esse crescimento na graça, esse conhecimento de Deus, nós vamos aprender a confiar mais em Deus e no meio dos nossos desafios que nós temos na nossa vida, que aparece na nossa vida, né? E né, diante dessa situação a gente vai o quê? Reconhecer a presença de Deus no nosso dia a dia, nas coisas mais simples que acontecem e todos os propósitos que Ele tem para a gente. Em 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam
porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então tá aqui, é bíblico, né, gente? Que a gente deve crescer em graça e conhecimento. E quando eu faço isso? Quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu jejuo, quando eu tenho uma relação íntima com Deus. Aí eu vou estar crescendo, vou estar amadurecendo segundo a vontade do Senhor. Eu não vou estar quebrando mais a minha cabeça ali todos os dias, cometendo os mesmos erros todos os dias. Deus nos chama a uma vida reta em relação a Ele e em relação ao próximo. Aquele meu irmão e não meu irmão também em Cristo. Se ele não for crente, eu também preciso ter uma vida reta. Que eu acho que é o mais difícil que nós temos hoje, né? Em Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. É isso. Eu não preciso pegar aqui, ó, e falar assim para o pessoal, engula o evangelho. Não. No momento certo eu vou poder falar de Deus para ela. As minhas atitudes, que nem a gente já estava conversando aqui antes, às vezes as nossas atitudes já mostram a quem eu sigo. Entendeu? Que nem eu falei para vocês, eu nunca precisei falar para minha diretora do ano passado, que cada ano muda de escola, muda de diretora, né? Mas eu não precisava falar para ela que eu era crente. Mas só de eu falar assim, ó, não quero participar da festa do Halloween, ela já entendeu completamente. Porque ela me conhecia, a gente sempre falava. Às vezes eu falo assim, ó, Deus abençoe. Tem gente que não gosta, mas eu já mando ali, Deus abençoe, a pessoa já... Exatamente, já vai, entendeu? A gente não precisa forçar. Por quê? Porque às vezes a gente força e acaba afastando as pessoas. Então Deus quer que a gente seja reto, seja justo, que ande no caminho correto, segundo a vontade dele, com todos. Não é só com o pessoal da igreja. É com o pessoal da igreja e o pessoal que não é da igreja. Principalmente o pessoal que não é da igreja. Porque aí eu estou mostrando a quem eu sigo, a quem eu acredito. Que nem eu tenho um grupo de amigos que vão na minha casa, né? Quando a gente consegue se reunir, que é difícil hoje você reunir 6 pessoas adultas. Mas é engraçado, porque a gente vai para jogar videogame e é um casal e um amigo meu. Esse meu amigo, ele é homossexual e todos os 3 bebem. Só que na minha casa, eles não levam nada. Só entra suco ou refrigerante. E eu não precisei falar. Em nenhum momento. Na verdade, a primeira vez que eles foram lá em casa, já perguntaram. Ah, alguém bebe que não sei o quê? Aí falaram, eu bebo. E eu só falei assim, eu não bebo. Aí, pessoal, é mesmo, né? A Cris não bebe. Ela é evangélica. E ninguém levou nada. A conversa parou aí. Parou aí. Ninguém levou nada para minha casa. Por quê? Porque eles respeitaram. Eles sabiam quem eu seguia. E foi engraçado, porque eles chegaram lá na minha casa e eu tenho uma estante de livro na minha sala e eu tenho 2 prateleiras. Na minha estante de livro tem meus livros do mundo, de ficção que eu gosto, de terror que eu gosto, tem livro da igreja, tem uns dicionários de livro, tem material de estudo. Tem a do quarto também lá, que eu nem vou falar o que tem um monte de coisa. Mas essas 2 prateleiras tem as minhas bíblias de estudo e tem meus livros. E eu tenho uma coleção lá que é Jesus, Moisés e uns outros que é do CPAD lá, maravilhosa a coleção, precisou até completar. E aí eles olharam e viram lá que era Jesus, Moisés, se não me engano tem Josué. E eles olharam e eles falaram assim, aqueles livros ali são bons, hein? E eu não precisei falar nada. Eles só viram.
E aí a gente até começou a conversar, às vezes rola uns papos de igreja também ali, e eles aceitam de boa, pelo contrário, eles dão até testemunho que eles também acreditam, só não praticam. E assim a gente vai seguindo, né? Em Cristo, né, Deus manifesta a sua justiça ao justificar os que têm fé. É o que está em Romanos 3:26, que diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Temos que ter essa fé porque nós somos justificados por Cristo. Deus, ele é justo e santo. Aqueles que o buscam, há esperança de redenção, de salvação, mas aqueles que permanecem no pecado, há certeza do julgamento. Vai ser julgado, né? Devemos responder sempre ao chamado de Deus com temor, obediência e confiança em sua graça. É uma responsabilidade muito, muito grande. Sempre que eu venho para cá para ministrar aula, eu estou aprendendo ainda. Que nem eu falo, né? Às vezes eu dou uma lida aqui, por quê? Porque é um vocabulário totalmente novo para mim. Eu posso vir aqui na frente, ó, sem olhar nada, falar de átomos, prótons, elétrons. Eu ensino isso há 14 anos. Mas eu vim falar de Deus, eu falo assim, Deus, cadê a tremedeira no coração, batimento mais forte? Porque eu não quero ter confiança não, eu quero ir tremendo mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ter um temor. Porque aqui eu posso falar algo errado e fazer uma pessoa se desviar. Ou eu mesmo pecar quando estou aqui. Então eu sempre venho, monto minha aula, leio meus livros, aí chamo o Rupereta, como que é aqui, assado, daqui a pouco eu chamo o Marcinho, vai chegar a tua hora, Marcinho, eu chamo, pergunto, mas a gente tem que ser. Nós precisamos nos manter vigilantes e confiantes, que Deus age para o bem daqueles que o amam. Está em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tá, gente? Então aqui eu concluo, né, sobre essas 3 características, esses 3 atributos em relação a Deus. Mas eu faço uma observação aqui. Lá no versículo 14 e 15, que diz assim: tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e neles o arrasta. Então, alegra-se e exulta. Né? Aqui, Abacuque está descrevendo justamente a violência e a crueldade dos caldeus. É um povo muito, muito cruel, gente. Por onde eles passavam, eles destruíam e dominavam todo o território da população, da nação que eles estavam. Então aqui ele compara os homens a peixes indefesos, né? É como se a gente estivesse pescando, passando uma rede de arrasto e vem pegando tudo, né? E os caldeus a pescadores que capturam as suas redes, como se eles estivessem capturando todo o povo de Judá. Isso está demonstrando a brutalidade dos invasores. No 16 ele diz assim: por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, né? Ele aqui, ele está acusando os caldeus de idolatria, tá, gente? Pois eles adoram, né, a sua força. Lembra, numa das primeiras aulas, eu falei que o Deus dos caldeus era a sua força. Para eles, isso era o Deus deles, ok? Sua força e seus instrumentos de guerra, como se fossem deuses. Aqui está mostrando bem a idolatria. Então, os babilônios, né, os caldeus, eles se enalteciam como deuses pela sua brutalidade, a sua força, a sua violência. E no 17 diz assim: mas continuará ele esvaziando a sua rede?
e destruindo sem misericórdia as nações? Ele vai perguntar aqui, Abacuque, ele está perguntando a Deus se Deus vai permitir que eles continuem destruindo todas as nações sem nenhuma misericórdia, porque era isso. Judá não era o destino final dos babilônios. Depois de Judá, iria ter outras nações que também seriam destruídas por ele. E por último, ele fala, né? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ou seja, aqui ele não vai fugir. Ele vai continuar lá. Não foi onde que Deus colocou Abacuque? Não foi sobre Judá? Então ele vai permanecer ali. Sentinela é o guarda, é o que fica à frente, protege a cidade. Ele é o profeta da nação naquele momento. Então qual é a função do profeta? Não é orar para Deus, não é trazer a resposta de Deus para o povo? E o que ele está falando aqui, ó, Deus, o Senhor me colocou aqui, então eu permanecerei aqui até que o Senhor me responda novamente. Tá? Eu espero de verdade que a palavra tenha falado com vocês, que nem ela falou comigo. Que vocês conheçam mais Deus, conheçam os atributos de Deus. Que nós possamos buscar mais semelhança com Jesus Cristo, né? Que a gente venha a compreender e a entender realmente a palavra dele. Aqui, o livro, ele, que nem eu já tenho falado bastante para vocês, né? Ele traz conhecimento, ele é uma palavra de disciplina pra gente, é uma palavra que eu não sei para vocês, mas para mim me faz refletir muito, principalmente nas minhas atitudes. O que eu estou fazendo todos os dias da minha vida? Como que eu tenho buscado, né? Que nem nessas últimas semanas eu até tenho conversado com o Preto, eu falei assim, o Preto tá uma loucura, é final de ano, fechamento de bimestre, semestre do ano, você tá como? Vai atropelando tudo. E esses dias mesmo eu falei assim, caramba, Cris, você precisa tirar um tempo, porque às vezes no cansaço da semana você esquece até de orar. E olha que eu vou orando todo momento do dia, né? Eu tô indo de uma escola para outra, eu tô lá no caminho. Deus vai me guiando, que seja uma tarde tranquila, já vou colocando Deus na providência e às vezes eu só vou. Cansaço é tanto que eu falei assim, nossa, Cris, faz tempo, hein? Que você não pega uma Bíblia, não vai ler um livro, você tá deixando, eu falei não pra mim, você tá deixando só a rotina te atropelar todos os dias, né? Mas aí eu fui pegando essa palavra aqui, eu fui lendo, eu falei assim, Deus tem coisas para mim aqui que a gente precisa ter uma atitude. E assim, aqui foi casando muito com o que tem falado bastante, né? A gente tem falado bastante sobre Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, sobre Evangelho, sobre Cristo, sabe? Falado bastante sobre atributos de Deus, conhecer Deus, assim. E assim, vai vindo, tá assim, tanto aqui na quinta quanto no CT PAV, às vezes a gente conversando e vem vindo, eu falo assim, tem coisas aí que tá acontecendo que a gente precisa estar com atenção. Final do ano é sempre uma caixinha de surpresa, várias coisas acontecendo, e é aí que nós devemos o quê? Elevar nossos corações e orações mais ainda para Deus. Eu tava vindo pra cá, até falei pro Pereta, né? A gente tava conversando, falei assim, cheguei aqui e não tava chovendo. Mas lá em Vicente Carvalho, mó chuva, passei até por um acidente, tinha 3 carros parados, uma moto, entendeu? Uma moça no chão, que tava bem, tava viva, já vim orando por ela, entendeu? Pela vida dela, porque assim, você não sabe, não sei vocês, mas eu todo dia recebo a notícia de alguém que faleceu, e eu falo assim, valeu, meu Deus, o que tá acontecendo? É o final do ano, né? Tá? E era isso. Alguém tem alguma dúvida?